Será que nós estamos em recessão econômica no Brasil? Será que vamos entrar em recessão ou não? Será que não vai haver uma grande queda do PIB, da produtividade e dos meios de produção no Brasil? Vamos lá, calma, passo por passo. Primeiro, se você caiu agora no vídeo, não sabe quem eu sou, não sabe o que eu estou fazendo aqui, meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou empreendedor, criador do Yubi. O Yubi é o maior buscador de investimentos do Brasil. Pensa como se fosse um buscapé, um trivago, um decolar de opções para você investir o seu dinheiro de forma totalmente gratuita, você não paga nada para usar o Yubi. É isso que eu faço, é isso que eu criei, e aí a empresa cresceu bastante hoje, graças a Deus. Até hoje, né? Hoje, exatamente, no meio dessa quarentena, tá um pouquinho difícil a situação para todo mundo. Além disso, eu faço neste canal muito conteúdo e falo sobre investimentos e empreendedorismo para te ajudar na sua empresa, no seu negócio. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com as outras pessoas, isso tudo é muito importante para mim, e me segue também no Instagram, vai aparecer aqui embaixo. Vai aparecer não, tá na descrição do vídeo aqui embaixo, @Bernardo Pascovitch, o link lá pro Instagram. Então vamos lá, tem muita gente dizendo por aí, fala, pelo amor de Deus, estamos em recessão, tá acabando o mundo, tá acabando o Brasil, voltamos para 2014, voltamos para 2000 e tanto, tá tudo horrível. Não é bem assim, mas talvez seja algo bem preocupante ou algo pior do que a gente viu nos últimos anos. Por quê? Porque antes da gente falar em recessão, a gente tem que entender o que está acontecendo nesse momento no Brasil e no mundo. A gente está num momento em que a quarentena e o coronavírus têm feito com que as pessoas fiquem em casa. Pessoas em casa não podem consumir, não podem sair na rua, não podem viajar, não podem comer num restaurante, não podem ir à padaria, não podem fazer um curso, estudar, etc. Não podem andar de carro, não podem andar de transporte público, tudo isso. Consequentemente, por conta de tudo isso, as pessoas fechadas e sem poder consumir, sem poder comprar, a roda da economia não gira. A gente fala muito isso em finanças e economia. A roda da economia precisa girar. A gente vive no capitalismo e no capitalismo as pessoas precisam comprar bens, produtos e serviços para que os produtores e os criadores desses bens, produtos e serviços possam continuar produzindo e vendendo e comercializando. Então tudo é uma grande roda, né? O produtor, vamos pensar um produtor de cenoura. O produtor de cenoura, ele só vai ficar estimulado e interessado em plantar cenoura, colher cenoura e vender cenoura se tiver alguma empresa para comprar a cenoura dele e distribuir. E essa empresa só vai comprar a cenoura e distribuir se tiver alguém interessado, alguma loja, alguma cidade interessada em exibir esses produtos. E só vai ter alguma loja interessada em exibir esses produtos se existir um consumidor ou se houver consumidores interessados em frequentar aquele estabelecimento para comprar cenouras e outros produtos. A partir do momento que os consumidores não frequentam mais os estabelecimentos para comprar os produtos, todo mundo passa a perder dinheiro na cadeia. E aí o que a gente começa a pensar em recessão econômica no Brasil. Porque as pessoas não frequentando estabelecimentos comerciais, não comendo fora, não indo ao cinema, ao teatro, não abastecendo o carro, não comprando tantas coisas, bem que os mercados têm aumentado suas vendas, ainda que seja algo aparentemente mais temporário, mas se as pessoas não consumirem, tudo é muito prejudicado. Então esse é o panorama, e além disso, claro, tem preocupações de crise política, o debate político no Brasil, né? Alguma polarização entre governo federal e governos estaduais, sem criticar ou apoiar nenhum deles, é só uma constatação, sempre importante falar isso na internet, né? Tem também a questão do choque de preço do petróleo, contribuindo para o desencadeamento, olha só que palavra bonita, o desencadeamento ou o surgimento de uma crise nos preços do petróleo, que é uma das principais, ou a principal commodity internacional. Commodity, aquele produto ou aquela matéria-prima, aquele bem que tem o seu preço determinado pelo próprio mercado, ou seja, é negociado em bolsas e negociado pelo próprio mercado. Você não pode chegar no petróleo e falar, eu quero vender o meu barril de petróleo por $50. Não, quem determina o preço do barril é o mercado como um todo. Então, esse é o fato, assim, tem algumas outras questões relacionadas ou que se somam a essa crise do coronavírus. Agora, para a gente falar em recessão,
tem dois indicadores importantes. Na verdade, existem vários indicadores importantes, mas é importante analisar para os números oficiais divulgados pelo governo e é importante olhar também para o que o mercado financeiro entende por recessão, ou qual que é a expectativa do mercado financeiro com uma possível recessão econômica do país, do Brasil, do mundo. Vale a pena falar que o mercado financeiro ele é formado por pessoas, né, investidores, analistas, que acompanham diversos números, indicadores de empresas, dos países, da economia e conseguem antecipar muitas demandas, as tendências ou antecipar alguns fatos. A gente diz que o mercado financeiro ele precifica, ou seja, ele consegue antecipar algumas coisas que vão acontecer no futuro. É claro que muitas vezes o mercado financeiro erra, tá? O mercado financeiro não é ninguém assim também, um gênio que acerta tudo o que acontece no mundo. O mercado financeiro erra bastante também. Mas o mercado financeiro antecipa. E quando a gente olha, então, de um lado para o mercado financeiro, a gente vê um comportamento que é chamado de bear market. Depois eu usei um termo em inglês, pomposo e inútil, que é basicamente mercado urso. É que para explicar o que é um bear market ou um mercado urso, eu preciso te explicar um pouco mais sobre o mercado financeiro, que eu faço isso num outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é que o mercado financeiro acredita que dentro dessa filosofia, desse momento bear market, significa uma desvalorização dos preços e dos ativos negociados em bolsa. E uma desvalorização generalizada desses preços indica uma possível recessão. Indica uma falta de confiança nas empresas, uma falta de confiança em uma economia, uma falta de confiança na valorização de ativos que representam nada mais, nada menos do que as próprias empresas ou a geração de valor, a receita das empresas. Não sei se está ficando um pouco confuso. Se estiver confuso, comenta aqui embaixo que eu te ajudo mais. Mas o que eu quero dizer aqui é que a Bolsa de Valores ela é um ambiente de negociação, né, de ações de empresas. E as empresas que se valorizam são aquelas que geram mais receita ou que os analistas acreditam que vão gerar mais receitas no futuro. Quando a gente tem um momento de desvalorização generalizada, os analistas, os investidores acreditam que essas empresas no futuro vão ter uma dificuldade maior de gerar receita do que tem hoje e, portanto, eles apostam numa queda do preço. O que é basicamente o que está acontecendo aqui no Brasil. E se você não entendeu nada, comenta aqui, hashtag não entendi, ou se você entendeu, comenta hashtag entendi, para saber se a explicação foi boa ou não. Então, quando a gente olha primeiro para o mercado financeiro, a gente tem alguns sinais importantes, alguns indícios relevantes de uma crença com relação à chegada de um momento de recessão, a um momento de, o que eu falei, desse bear market. Isso olhando para o mercado financeiro. Então, no mercado financeiro já se fala em recessão. Quando a gente olha para o mercado da economia real, não do mercado financeiro em si, a gente ainda não tem esses indicadores. E é por isso que o mercado financeiro consegue antecipar alguns desses pontos. Por quê? Para a gente entender qual que foi para a gente entender, na verdade, se existe uma recessão em curso, ou se a gente já está em recessão, precisa analisar o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens, serviços e produtos produzidos, gerados e comercializados em uma economia em determinado período de tempo. Isso é o PIB. Não entendeu o que é PIB? Também comenta aqui embaixo. O PIB do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, vai ser divulgado um pouco mais para frente, deve sair lá para maio. Então, em termos de dados reais, a gente só vai saber qual foi o PIB do primeiro trimestre lá em maio. Então, putz, ainda falta um mês e pouco, um mês e meio para descobrir com dados se a economia brasileira está em recessão. De novo, por isso que o mercado financeiro antecipa alguns comportamentos. O mercado financeiro já analisa vários dados e fala, já está em recessão, ou já pode estar em recessão, apesar de os dados oficiais ainda não terem sido divulgados. Uma outra forma de identificar isso é analisando os balanços e os resultados das empresas. As companhias negociadas em bolsa precisam divulgar trimestralmente os seus balanços, os seus resultados, se ganhou dinheiro, se perdeu dinheiro e vários números super complexos. Os resultados também do primeiro trimestre, que a gente vai conseguir ver muito bem, falar, olha, essa empresa A
ela perdeu dinheiro no primeiro trimestre, então ela está numa situação mais difícil. Essa empresa B perdeu menos dinheiro no primeiro trimestre, então talvez ela esteja numa situação menos pior. Essa empresa C perdeu muito dinheiro no primeiro semestre, primeiro trimestre, não semestre. Ou essa empresa D ganhou dinheiro no primeiro trimestre. Olha só que coisa interessante. O que talvez seja o caso de alguns supermercados, que têm conseguido nesse momento aumentar a sua comercialização, aumentar suas vendas, aproveitando, não no sentido negativo, mas aproveitando o momento do coronavírus e da quarentena, as pessoas têm comprado mais. Esses resultados das empresas também serão divulgados na virada de abril para maio, ou seja, putz, Bernardo, que saco. Também não dá para olhar para essas empresas, para esses relatórios, porque eles ainda não foram divulgados. E se eles ainda não foram divulgados, eu não consigo saber se a economia brasileira está em recessão ou não. Pois é, bem-vindo então ao maravilhoso mundo dos empreendedores e empresários, em que não sabem se o Brasil está em uma recessão e se as coisas vão continuar piorando ou não. Aqui entra a importância de ler muito, de conversar com outros empresários, de acompanhar notícias, para saber o que especialistas acreditam. No final do dia, é tudo muito achismo. Até que a gente tenha os dados oficiais, é uma constante ou uma constância, olha só, nem sei qual que é o certo, constante, é uma constante ou uma constância de achismos, de crenças de especialistas que não têm uma certeza empírica, uma certeza com base em números. E essa é a beleza da economia e do mundo real, porque assim que os dados forem divulgados do primeiro trimestre, já vai ser lá para maio, metade de maio, quase junho, galera já vai estar especulando sobre o segundo trimestre. Depois sobre o terceiro trimestre, depois sobre o quarto trimestre. Lembrando que tem também as divulgações semestrais e as divulgações anuais. Tudo isso para falar que então não sabemos se estamos em recessão ou se não estamos em recessão. Aqui entra agora a minha opinião, Bernardo. Não quero ficar dando a minha opinião, quero falar um pouco de tudo que eu leio. E eu leio muito durante o dia, leio muito sobre várias pessoas, linhas diferentes, pensamentos diferentes. E lendo sobre tudo isso, eu acredito que a gente esteja num momento complicado e arriscado de talvez começo de recessão. Sim, talvez a gente esteja num momento de as pessoas, por conta dessa queda brusca de consumo dentro de casa, impossibilitadas de consumir, isso gere um efeito de empresas começarem a quebrar. Empresas começaram a quebrar porque elas não vão conseguir talvez se sustentar nesse momento. Deixa eu pegar aqui um dado importante. Talvez não consigam se sustentar nesse momento de crise econômica e de queda brusca de consumo. Estou puxando aqui o celular para pegar um dado para vocês importante, mas estou procurando. Mas tem essa grande preocupação. Não encontrei o dado. Peguei o celular, ia demorar muito, ia ficar chato o vídeo. Então tem essa preocupação de empresas começarem a quebrar por conta da queda drástica do consumo. Empresas quebrando, gerando desemprego, reduzindo o montante financeiro ou a capacidade de gastos da população ou a renda da sociedade. Tudo isso faz com que as pessoas tenham menos dinheiro para consumir. E as pessoas com menos dinheiro para consumir vão movimentar menos a economia. Pessoas com menos dinheiro para consumir desestimulam as empresas a produzir a produzir mais ou vender mais. Vamos pensar, por exemplo, numa empresa de automóveis, uma montadora. Se a sociedade como um todo está com menos dinheiro para consumir, as pessoas não vão trocar de carro. Se as pessoas não trocam de carro, as montadoras produzem menos. Se as montadoras produzem menos, elas empregam menos pessoas. Se elas empregam menos pessoas, mais desemprego tem no Brasil. Se tem mais emprego no Brasil, menor a capacidade de consumo da população e da sociedade. Então, você pode perceber como tudo está muito conectado. A minha preocupação, portanto, é que com tudo que está acontecendo, o desemprego aumente muito, como tem aumentado nos Estados Unidos, e talvez isso aconteça no Brasil também, caia drasticamente o poder de renda das famílias, das pessoas, então elas passem a consumir menos. E pessoas consumindo menos afetam os resultados das empresas. E aí é todo esse círculo vicioso, ou esse ciclo que eu mencionei para vocês de impacto na economia. Então, infelizmente, eu acredito que talvez nós estejamos
em um momento, em um início de recessão. Quanto tempo isso vai durar, ninguém sabe. E a minha maior preocupação é que depois da liberação das quarentenas do coronavírus, é que chegue essa onda, não sei se vocês viram, essa onda da recessão. Não sei se vocês viram um meme falando que primeiro vem a onda do coronavírus, depois vem a onda da recessão. E a onda da recessão ela pode ser muito maior do que a onda do coronavírus e muito mais agressiva na vida das pessoas. Então essa é a minha preocupação. Acho sim que a gente pode estar num momento de início de recessão. Quanto tempo essa recessão vai durar ou pode durar, depende basicamente do impacto que o coronavírus, que as quarentenas vão causar na economia. E depende de a gente, passando toda essa fase, entender quanto tempo demora para recuperar o que a gente tinha antes e como isso vai ser recuperado. Mas acho essa mensagem, essa reflexão importante, porque você, dono do seu negócio, você empresário, empreendedor, ou você que quer investir o seu dinheiro, quer cuidar do seu dinheiro, precisa entender o momento em que a gente está e as possíveis consequências para todo o Brasil e para todo o mundo, se isso for algo generalizado em termos de economia internacional. Gosto de passar a mão assim, eu sumo, né? Bom, espero que tenham gostado do vídeo e tenha sido útil e interessante. Comenta aqui embaixo, de novo, hashtag gostei, hashtag não gostei, para eu saber se vale a pena eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo e para saber se é útil. Por favor, deixa um like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo com as outras pessoas. Isso é tudo de graça, não custa nada para você e me ajuda muito aqui no YouTube, me ajuda muito a fazer o que eu tenho feito. Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau!